Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz para a Igreja do Avivamento. Aleluia. Bênção, amém, amados. Nosso último culto, desse ano juntos aqui. E creio que foi um ano onde nós pudemos provar muito das promessas de Deus nas nossas vidas, amém? Quem foi abençoado nesse ano aí? Dá glória a Deus. Quem é grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Diga palavras de exaltação ao Senhor nessa noite. Amém? Irmãos, nessa noite eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, vamos ler do 19 ao 23, amém? Fique de pé, à medida que você for encontrando. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Eu queria destacar com você nessa noite essa parte B do versículo 23, que diz assim: pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Porque fiel é o que prometeu, em algumas versões também. Aleluia. Irmãos, esse texto que a gente leu, ele fala claramente na questão da nós entrarmos na presença de Deus, nós podemos entrar na presença do Senhor, não é? Com intrepidez, com ousadia, amém? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, amém? O véu foi rasgado do alto a baixo, amém? O Senhor ele nos deu acesso, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Hoje você é privilegiado por estar na presença do Senhor. Amém? E quando nós caminhamos nessa promessa, quando nós caminhamos na presença do Senhor, certamente nós somos abençoados, certamente nós provamos das promessas gloriosas que o Senhor tem em sua palavra. Amém? Pois a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é só um livro de mandamentos, mas ela é um livro, sim, de promessas. Amém? Quem tem vivenciado mais uma vez essas promessas na sua vida? Amém? Você que está aqui nessa noite, quero fazer uma pergunta. Esse ano de 2025, como foi esse ano para você? A gente viu aqui uma retrospectiva, Aqui todos os momentos, que a gente vivenciou, durante todo esse ano. Mas se você fosse fazer uma retrospectiva você mesmo, Você e Deus, você consegue trazer aí à sua memória os momentos que você teve, as conquistas, os desafios, os livramentos, como foi ministrado também, as conquistas, As conquistas, talvez uma conquista profissional, uma conquista familiar, talvez você esteja aqui nessa noite e esteja vivenciando essa promessa, as promessas do Senhor na sua casa. Talvez esse ano foi um ano onde um filho seu se converteu, alguém, um parente seu, um familiar seu se converteu. E
e você está vivenciando essas promessas maravilhosas, né? Está caminhando nessas promessas maravilhosas, né? Vivenciando a cada dia, né? Na sua vida, amém? E talvez tenha alguém aqui, né? Que também certamente acredito que sim, que estão caminhando pela fé, acreditando nas promessas do Senhor, né? E a palavra diz, né? O texto que nós lemos bem claro que quem prometeu é fiel. Então, assim, se tem algo que o Senhor, que você tem buscado no Senhor, tem caminhado, tem permanecido nesse caminho, se tem uma promessa de Deus na sua vida, fique em paz. Descanse o seu coração, porque certamente aquele que prometeu, ele é fiel e ele irá cumprir. Talvez não foi nesse ano, mas pode ser no próximo. Aleluia! Glória a Deus, você crê assim? Talvez seja alguém que ainda não se converteu, né? Um filho, um esposo, né? Alguém familiar, um amigo, que você também tem que colocar diante do Senhor, e essa promessa ainda não aconteceu, mas você está no caminho, está permanecendo firme, né? Constante na presença do Senhor, né? Aquele que é fiel, ele irá cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Não somente, né, falando na questão de convenções, mas sonhos, aqui, projetos que você colocou diante do Senhor e Deus ele respondeu. Né? Então, assim, é motivo de nós estarmos aqui nessa noite gratos ao Senhor por quão grandes coisas o Senhor fez por nós, tem feito por nós até aqui, amém? O povo de Deus, irmãos, ele sempre viveu, né? Como eu falei aqui, a Bíblia ela não é só um livro de mandamentos, mas é de promessas, de Gênesis a Apocalipse. Né? A palavra do Senhor ela é repleta de promessas maravilhosas e nós temos vivenciado essa promessa. Mas talvez, como eu falei, ainda não aconteceu, mas você está no caminho da promessa. Você está no caminho para isso acontecer, para essa promessa ser realizada. Aleluia! A promessa de Deus, irmãos, né? O Senhor, uma das coisas que o Senhor promete, que nós temos, somos privilegiados, irmãos, em Sua palavra, é que Ele estaria conosco, é que a presença dEle estaria conosco. Essa é uma promessa maravilhosa, não é? Você não está só. Que promessa tremenda na palavra de Deus, né? O Senhor diz na palavra dEle que você não estaria só. Você se sentiu, né, em algum momento, né, em alguma circunstância na sua vida desafiadora, alguma circunstância difícil na sua vida, veio esse sentimento, veio essa seta, né, na sua mente, de você se sentir só, de você se sentir onde não tem a quem recorrer, não tem com quem falar, com quem conversar. Em algum momento você se sentiu assim? Quero dizer, né, para nós, para você e para mim, para todos nós que estamos aqui, que o Senhor ele não nos desampare mais. O Senhor está conosco em todos os momentos. Aleluia! O Senhor diz lá em Isaías 41, versículo 10, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. É a promessa tremenda, né? Esse versículo, né? Não temas, eu sou contigo. O Senhor está conosco. Aleluia! Então, assim, mesmo que diante Isaías ele fala aqui para um povo que estava fragilizado, de um povo que estava com medo, preocupado, né, com o futuro, sobre as incertezas, sobre o que iria acontecer no futuro. Irmãos, e por vezes também nós podemos, né, passar por momentos assim, momentos de incertezas, momentos de dúvidas, sem saber o que irá acontecer, né? Talvez ansiosos pelo que irá acontecer, mas a palavra do Senhor ela nos diz nessa noite: não temas, porque eu sou contigo, o Senhor é conosco, amém? Deus ele não promete em algumas passagens, em alguns momentos, né? Você vê que o povo de Deus também ele passa por momentos difíceis. Ele passa por momentos também de desafios, de angústias, de provações, de batalhas.
E Deus, muitas das vezes, o Senhor, ele não promete logo de imediato o livramento. Não é porque nós somos crentes, né, servimos ao Senhor que, pronto, nós estamos blindados, nada de ruim vai acontecer, nenhuma dificuldade, nenhuma provação. Muito pelo contrário, né? Quando nós estamos realmente, né, caminhando no caminho correto, no caminho certo, né, parece que as dificuldades elas aumentam, né? Parece que se levantam muitas oposições contra a nossa fé e a gente aguarda o livramento de Deus, né? Quando estamos passando por uma dificuldade, a gente ora e crê que Deus irá mandar o livramento, né? Deus vai nos livrar isso. E realmente o Senhor nos livra. Realmente há um Deus todo-poderoso que nos dá livramento. Às vezes esse livramento não vem de imediato. Você já percebeu isso? Em algumas circunstâncias parece que está demorando um pouco, né? Vinha o escape, vinha o livramento. Amados, mas ainda que não venha o livramento de imediato, uma coisa é certa. A presença do Senhor, ela continua conosco. A presença do Senhor, ela nunca se afasta de nós. Amém? O Senhor, irmãos, é quem vai adiante do seu povo. Quando a gente olha ali no deserto, né? Era o Senhor que ia adiante do seu povo. E assim, da mesma forma, é conosco, irmãos. O Senhor está conosco, Ele está à frente. Você não está só. Aleluia. Você crê nessa promessa? Então, assim, diante de batalhas, diante de adversidades, né? Diante das incertezas, acredite, a promessa do Senhor, né? É que Ele estaria, Ele é uma companhia constante. Ele não dorme, né? O Senhor está conosco em todos os momentos. Aleluia. Então, assim, quer dizer para nós nessa noite, não há caminho fácil. Certo? Não se entristeça de dizer isso, né? Não há caminho fácil, amém? Deus, ele não promete o caminho fácil. Amém, irmãos? O que o Senhor nos promete é que Ele não nos abandonaria. O Senhor, Ele não nos abandona, o Senhor não nos deixa em nenhum momento. Tenha essa certeza dessa promessa no seu coração, irmão. Amém? Então, assim, às vezes a gente tem, né? A gente gosta de falar aquela palavra, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Muitas vezes a gente diz isso e a gente tem que dizer mesmo, né? Vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, né? E isso a gente crê, a gente tem é uma palavra de confiança, é uma palavra de esperança, é uma palavra de fé, né? Mas além disso, irmãos, é importante também a gente declarar, né? E tomar essa palavra no nosso coração. Eu estou contigo. Você não está só. Amém? Você não está só. Então a promessa do Senhor, irmãos, outra promessa maravilhosa na palavra dele é que ele renovaria as forças daquele que está cansado. Talvez você que entrou aqui nessa noite, né? E você esteja vivendo um momento na sua vida onde você está se sentindo assim, cansado, fadigado, talvez espiritualmente, talvez emocionalmente, não sei, fisicamente, não sei se tem alguém assim, né, nessa noite, não é? Mas acredito que principalmente, irmãos, na questão espiritual, talvez seja um tempo que você está vivendo assim, um tempo de cansaço, onde você, né, reconhece um sentimento de esgotamento. Você se sente esgotado. E você já tem orado ao Senhor, buscado ao Senhor, você não tem aceitado, né, muitas das vezes esse desânimo, esse cansaço, né? Mas eu quero dizer para você, amado, que há uma promessa também para você. O Senhor também tem uma promessa para você. Ele diz que Ele é aquele que pode renovar as suas forças. Ele é aquele que renova as suas forças. Ele é aquele, é o nosso Deus, irmãos.
é um Deus que acolhe. O nosso Deus é um Deus que abraça, que toma no colo muitas das vezes. Ele é aquele que sara os quebrantados de coração. Aleluia. Isaías, no capítulo 40. Glória a Deus. Aleluia. Não sei se os irmãos estão colocando aí, para os irmãos acompanhar. Mas Isaías 40, você que é bom de Bíblia aí, tem uma promessa para aqueles que estão se sentindo cansados. Amém? Isaías 40, versículo 29. Olha que promessa tremenda, meus amados. Tome posse dessa palavra nessa noite. Isaías 40, versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Quem aqui já, por alguma vez, já buscou esses versículos para edificar a sua fé? Amém? Ouviu um amém aí? Eu já fiz isso, irmãos. Já passei lendo aqui, né? Lendo a palavra de Deus. Em alguns momentos eu buscava, rapaz, né? Quando chegava nesses versículos aqui, eu ficava meditando, né? Que promessa tremenda, irmãos. Que promessa maravilhosa, né? Então, assim, não fique constrangido em reconhecer, muitas das vezes, o esgotamento espiritual. Porque durante a nossa caminhada, irmãos, às vezes, né, há momentos que isso pode acontecer. Nenhum de nós está livre, né? É o super crente que não vai passar por nenhum momento assim de, às vezes, esgotamento, fadiga, né, espiritual. Mas sabe o que é importante, irmãos, a gente olhar? É que, olhando para a palavra, é que a gente venha continuar esperando no Senhor, venha continuar confiando no Senhor, venha continuar caminhando firme, né? E acreditando no Senhor, nas promessas dele, porque certamente se você permanecer firme no caminho, em algum momento, amados, o Senhor vai restaurar, vai renovar suas forças espirituais novamente. Amém? Glória a Deus. Ele dá até um exemplo, né, da águia aqui, um exemplo também faz uma comparação até com os jovens, né? Os jovens, né, que são aqueles que têm mais vigor, mais força, né? Até os jovens se cansam, né? Fadigam, né? Ele diz aqui, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se renovam como a águia se renova, né? Glória a Deus, amém? Vamos tomar posse dessa palavra, irmãos. Aleluia. Quem aqui quer ser renovado, aleluia. Então, assim, muitas das vezes, irmãos, o cansaço não é falta de fé. Às vezes a pessoa fica pensando, né? Não vou dizer que estou assim, não, né? Vou dizer que, né? Às vezes não pede ajuda, não pede alguém para estar ajudando na oração, né? Não há um reconhecimento, né? Então, assim, às vezes, irmãos, né, o cansaço ele não é falta de fé. Às vezes, esse momento de fadiga, de quebrantamento, né, não é fracasso espiritual. Sabe o que é importante, irmãos? É a gente reconhecer. Reconhecer a nossa fragilidade. Reconhecer as nossas dificuldades. Se quebrantar, ir para os pés do Senhor. Né? Buscar o Senhor. E certamente, irmãos, Deus ele renovará as nossas forças. Amém? Deus, a promessa, mais uma vez, não é que você não vá se cansar, porque a gente não pode, né? Em algum momento pode acontecer esse esgotamento, mas a promessa é que há um Deus que renova as tuas forças, que te restaura,
Aleluia. E outra promessa maravilhosa do Senhor em sua palavra é que Ele nos sustenta. Amém? O Senhor é aquele que te sustenta. Talvez você esteja aqui nessa noite só misericórdia, clamando pela cara de Deus, Senhor, me sustenta, Senhor, me segura, Senhor. Pois tem promessa para você também. Tem promessa também para você na palavra do Senhor. O Senhor, é interessante que no livro de Abacuque, ele vai questionar Deus. Quem já leu o livro de Abacuque aqui? Eita glória! Os irmãos são bênçãos, né? São bons de leitura. Abacuque, ele questiona Deus. E é interessante, irmãos, que Deus vai responder com uma promessa. Amém? Lamentações também, irmãos, vai falar que o Senhor ele não rejeita. Ele não rejeita para sempre os seus. Amém? Lamentações 3, versículo 31. Se alguém quiser acompanhar, se os irmãos quiserem colocar aí. Lamentações 3. A partir do versículo 22 é que ele vai falar da esperança, né, pela misericórdia de Deus. Do auxílio de Deus, da ajuda de Deus. Diz assim: as misericórdias do Senhor, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se em solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Dê a face ao que o fere, face de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre. Amém? Então, assim, a gente vê uma promessa maravilhosa que o Senhor é aquele que nos sustenta para aqueles que continuam esperando no Senhor. Quem está esperando em Deus aqui? Eu era jovem, eu ouvia muito essa palavra, esperar em Deus. Amém? Amém, irmãos? Cadê os jovens aí? Dá uma glória a Deus. Estão esperando em Deus, estão? Rapaz, os da minha aqui estão fracos. Cadê os jovens? Estão esperando em Deus? Ah, glória a Deus, amém, melhorou. Mas essa promessa não é só para os jovens, é para todos nós, né? Nós devemos continuar esperando em Deus. Né? Há um Deus que cuida de nós, as misericórdias, né, dele nos alcançam todos os dias. Né? O Senhor, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Esperar, irmãos, não é estar... Olha só. Esperar não é estar esquecido. Aleluia. Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não esqueceu de você. Amém? Continue esperando em Deus. Continue confiando nele. Certamente a promessa dele virá. A bênção dele virá. Aleluia. Glória a Deus. Então continua confiando em Deus, amados. Deus, ele é aquele que cumpre. Deus, ele é fiel, como a gente leu. Né? Deus, ele não é igual ao homem. O homem às vezes pode prometer uma coisa, né? Dependendo da circunstância, da situação, ele pode mudar de ideia, né? Mas Deus não é assim. Deus, ele é fiel, então ele promete algo,
Ele zela por sua palavra. Aleluia. Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus está trabalhando em nosso favor. Enquanto você espera nele, né? Deus está trabalhando. Mas o segredo é confiar, esperar nele. Não é agir por conta, né? Por nossa própria conta, né? E ainda que você não perceba, ainda que você olhe para a circunstância, parece que tá que nem aqueles dias, né? Que não se move nenhuma folhinha, né? O tempo está parado, né? Não tem vento, né? Não se move nem uma folhinha. Parece que está tudo parado. Mas pode ter certeza, amado, que há um Deus que não para, há um Deus que não dorme, há um Deus que está trabalhando em nosso favor. É um problema de saúde que você está passando? Deus está vendo. É um problema na sua família? Deus está vendo. É alguém que você tem, né, intercedido, orado, colocado diante do Senhor, pedindo livramento de Deus, pedindo que o Senhor alcance? Deus está vendo, amados. É algo que há anos você vem clamando, buscando. Deus está vendo, Deus ouviu, irmãos. Deus está ouvindo. Deus, ele não, né, não está com seus ouvidos tapados. Em algum momento, irmãos, ele vai estender a mão poderosa dele, ele vai alcançar, sim. Ele vai mudar, sim, a circunstância, a situação. Em algum momento, amados, se você continuar esperando nele, confiando, certamente o Senhor vai vir com a promessa dele e a promessa dele irá ser cumprida. Deus, irmãos, é impossível que Deus minta. Deus não é um homem, como eu falei, né? Não é igual ao homem, né? Hebreus vai dizer isso, Hebreus 6:18. Amém? O caráter de Deus é imutável. É esse Deus que você serve, meus irmãos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus todo-poderoso. É esse Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É esse Deus que está agindo em nosso favor. É esse Deus, amado, que enquanto o inimigo acha que está vencendo, Deus vai lá e muda tudo, confunde tudo. E mostra que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Amém? Continua descansando. Continua acreditando. E a promessa de Deus, ela é cumprida, né? Uma das promessas dele é cumprida pelo próprio Cristo. Romanos 8:32. Vamos abrir lá, Romanos 8:32. Vamos ler do 31, né? Olha aí, irmão colocou para nós. Vou ler aqui que é melhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Vamos ler junto, irmãos? Amém? Todo mundo lendo junto? Amém? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho tocou, antes entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condena? Pois é o Cristo que morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a criatura poderá dar amor de Deus, para Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, salve de palmas para a palavra do Senhor, irmãos. Estava muito inspirado realmente pelo Espírito Santo, um homem desse, né? Quando escreve um texto desse. Que tremendo, amado. Cristo, amados, ele é o cumprimento, né? De todas as promessas, né? Em Cristo, irmãos, ele é o sim, né? Ele é o cumprimento de todas as palavras, as promessas do Senhor, né? Se Deus, amados, como a gente leu nesse texto, né? Ele entregou, né? O seu maior, né? Aquilo que de melhor, né? O melhor que ele tinha, ele já nos entregou, né? As outras coisas, elas se tornam tão pequenas, né? Quando a gente lê Deus, a prova de amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Como nós somos amados pelo Senhor. Aleluia. E se o Senhor fez tudo isso por nós, né? Como a palavra dele diz, né? Ele cuida de nós, amados, em todos os detalhes. Por que a gente fica tão angustiado, né? Às vezes com coisas, às vezes até pequenas. Se nós formos olhar, né, para aquilo que o Senhor já fez por nós. Que promessa, nós vimos aí algumas promessas maravilhosas que o Senhor tem para as nossas vidas, tem para mim e para você. E essa promessa, irmãos, a maior promessa, ela já foi cumprida. Isso é primeiro, né? A maior promessa que Deus tinha para mim e para você, ele já cumpriu. A promessa de enviar o seu filho em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, e ele cumpriu essa promessa. A melhor promessa, a maior promessa, ela já foi cumprida. Aleluia! E para nós caminharmos aqui para o final, né, quero citar mais uma promessa, né, para as nossas vidas, que o Senhor tem para nós. É a promessa eterna. É a promessa que nos espera. Olha que coisa maravilhosa. Eu falei, né, que de Gênesis e Apocalipse, né, toda palavra tem promessa maravilhosa. Você que está aqui nessa noite, eu falei que você fizesse uma retrospectiva. Certamente você já vivenciou muitas promessas de Deus na sua vida, certo? Amém? Certamente Deus já cumpriu, você já vivenciou muitas promessas na sua vida. Certamente hoje mesmo você está aqui e você está vivenciando alguma promessa a sua vida. Amém? Mas, irmãos, além disso, né, das promessas que já foram cumpridas, das que estão sendo cumpridas, vivenciadas, há promessas também para o nosso futuro. Há promessas eternas para nós. Olha que Deus tremendo, irmãos. Olha que Deus maravilhoso. João 14, no versículo 1 ao 3, diz assim. João 14. O Senhor, ele aponta para além dessa vida. Se nós temos vivenciado promessas nessa vida, além, né, ainda tem mais. Aleluia. João 14, do 1 ao 3, diz assim. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, irmãos, o Senhor promete em sua palavra, né, que ele virá. É uma promessa. Quem crê nessa promessa? Você crê que ele virá? Você crê que ele vai voltar? Você crê que ele preparou o lugar? Aleluia! Que coisa tremenda, irmãos. O Senhor virá. Não sabemos o dia nem a hora, né? Mas nós sabemos que ele vai voltar, que ele virá. E se for hoje, se for em 2025? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Se for nesse ano ainda, irmãos, vamos fazer um exercício aqui, vamos imaginar. Se for nesse ano, falta o quê? Pouco mais de 24 horas, né? 24 horas, pouco mais de 24 horas. Nós não sabemos o dia e a hora, mas se ele voltasse em 2025 ainda, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Nós estamos atentando para isso? Nós estamos atentando para essa promessa? É promessa dele, irmãos. A gente viu aqui que ele cumpre todas as promessas. Essa promessa também vai ser cumprida. Como nós estamos, irmãos, nós estamos esperando essa promessa, aguardando essa promessa. O Senhor promete, irmãos, né? A gente viu aqui que ele vou preparar-vos lugar. Nem todas as promessas, né, elas vão ser cumpridas, né? Existem promessas que vão ser cumpridas além daqui. O Senhor está preparando lugar para nós. O Senhor promete, irmãos, em Apocalipse 21, versículo 4, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Há uma restauração por completo. O Senhor ele não deixa nada pela metade, irmãos. Não. Ele restaura por completo. Aleluia. Talvez a gente não entenda muitas coisas. Talvez a gente não entende porque muitas das vezes nós choramos. Talvez a gente não entende muitas das vezes porque tanto sofrimento, porque tanta angústia, porque tantas perdas, tantas dificuldades, Senhor. Amados, há promessas que um dia, né, a restauração ela vai vir por completo nas nossas vidas. Porque Ele é fiel. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé nessa noite, convido o Ministério Louvor, para nós orarmos e fazermos uma oração de gratidão a Deus. Gratidão ao Senhor por todo esse ano. E a gente vem encerrar, né? Já partindo aqui para o último dia, né, desse ano, encerrar o nosso último momento juntos. Mas encerrar esse momento sendo grato a Deus, adorando a Deus, exaltando o Senhor, né? E com alegria, irmãos. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja passando pelo pior momento da sua vida. E você olha para dentro de si, eu esteja falando tanto em alegria e exaltação, e você olha para dentro e você diz, eu não tenho motivos para estar alegre. Estou passando por tantas circunstâncias difíceis. Querido, eu espero que nessa noite, no meditar nessa palavra,
falando das promessas de Deus, você de alguma forma tenha tomado posse dessa palavra, dessas promessas. Se você tomou posse dessas promessas, você entende, compreende essas promessas na sua vida, você tem sim motivo para se alegrar. Nós temos sim motivo para nos alegrar, para estarmos contentes, gratos ao Senhor, mesmo diante de circunstâncias exteriores não estejam favoráveis. Mas o nosso interior, como Paulo mesmo vai dizer, o nosso interior ele se renova a cada dia. Né? A nossa alegria é uma alegria interior, é uma paz interior, a qual o mundo não entende. Mas se alegra em Deus nesse momento. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor.